Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo do nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente chega agora no capítulo 61 sobre Birkat HaGomel, Ve'ot Ksat Brachot Pratiot. Birkat HaGomel é uma brachá feita quando a pessoa passa por alguma certa situação de risco, ele faz uma brachá especial, e outros tipos de brachot diferentes são feitas durante a vida. Vamos começar de Birkat HaGomel, fala pra gente Kitzur Shulchan Aruch na Halachá Aleph. Arbat Tzechim Leodot, 4 pessoas eles devem agradecer. 4 pessoas que passaram por situações de risco, por situações onde tinha algum tipo de perigo iminente, quando eles chegam no destino deles, chegam lá, são salvos, chegam lá bem, eles devem fazer uma brachá especial chamada Birkat HaGomel. Em breve a gente vai ver a linguagem da brachá. Quem são esses 4? Então fala que Tzur Haruch, Yordei Hayam Kshegiu Lechosev Sam. Alguém que ele viajou de navio, ele passou pelo oceano, ele passou pela água, existe sempre um risco do navio afundar, de ter uma tempestade ou algo do tipo. Então, quando ele passou por essa situação, ele chegou bem no lugar onde ele estava procurando, deve-se fazer brachá. Vechen olchei midbariot. Assim também alguém que anda no deserto, alguém que faz uma viagem e parte da viagem dele é pelo deserto, ele deve fazer uma brachá, porque o deserto também é um lugar perigoso, seja pela questão da água, seja pela questão do calor, seja porque lugares desse tipo desolados às vezes tem muitos ladrões e sempre tem o risco. Ou lugares onde tem um risco, lugares onde a viagem é realmente perigosa, tem algum perigo iminente nessa cidade, nesse caminho, deve-se fazer brachá. Esse é o costume ashkenazi. De acordo com o costume sfaradi, mesmo qualquer viagem que ela tem mais do que uma parçá é mais ou menos o tempo de 72 minutos, qualquer viagem que tem mais, que dura mais que 72 minutos, se faz a brachá de Birkat HaGomel. Então, mesmo alguém que viajou de carro, tem uma certa discussão com relação aos poskim sfaradim, mas mesmo alguém que viajou de carro, por exemplo, ele fez uma viagem de 72 minutos, então ele foi, por exemplo, ele foi de Haifa para Jerusalém ou algo do tipo, já que ele viajou por mais de 72 minutos, mesmo que não é uma viagem arriscada, não tem tantos perigos no caminho, dá para fazer essa viagem de forma comum, normal, muita gente viaja, de qualquer jeito, já que tem mais de 72 minutos de viagem, se faz Birkat HaGomel. Alguns poskim sfaradim falam para sim fazer, outros poskim sfaradim falam que não, que já que viagem de carro hoje em dia é algo muito comum e o risco de ter um acidente não é tão grande, principalmente se a pessoa toma cuidado, então não se faz brachá. Então tem que ver cada sfaradim de acordo com o costume dele. Ashkenazim só fazem Birkat HaGomel quando realmente tem algum perigo no caminho, mas uma viagem normal de carro não se faz Birkat HaGomel. Diferente de Tfilat HaDerech, tem algo que é chamado de Tfilat HaDerech, é a tefilá que a gente faz no caminho quando a pessoa está viajando. Essa é uma brachá, uma tefilá por si só. Mas aqui a gente está falando sobre Birkat HaGomel, que a gente vai ver mais para frente como ela é exatamente. O Bichal Zeh Gam Mishaya Besakana Acheret Venitzal Emena Kegon Shenafal Alav Kotel או נגחו שור או שבאו עליו ליסטים בדרך ושודדי לילה וניצל מהם וכדומה. Ou fala que Tzur Haruch, caso a pessoa estava em outro tipo de perigo. A pessoa estava do lado de um cótel, do lado de um muro, e o muro caiu. Ou ele foi chifrado por um boi, ou ele foi assaltado, algo do tipo, e sobreviveu, e saiu ileso, saiu sem problemas nenhum. Ele deve fazer a brachá de Birkat HaGomel. Aqui é o contrário, entre Ashkenazim e Sfaradim. Ashkenazim fazem Birkat HaGomel para qualquer tipo de perigo, qualquer tipo de risco que recaiu sobre a pessoa, ele sobreviveu, ele saiu disso ileso, ele saiu disso bem. Já Sfaradim, somente as 4 coisas que aparecem nos psukim do livro de Teilim e em Hazal. Então, as 4 coisas que vão ser trazidas aqui, que é alguém que passou pelo mar, alguém que passou por uma viagem como o deserto, alguém que estava doente, alguém que estava preso. Esses são os 4, como a gente vai ver na continuação, de acordo com os Faradim, só faz brachá para esses 4. Ashkenazim, qualquer situação de risco, a pessoa que foi chifrada por um boi, ou a pessoa que foi assaltada e tinha lá um risco de arma, etc., ele deve fazer Birkat HaGomel, mesmo que não está nos 4 específicos. Esse é o costume Ashkenazim. O Mishaya Cholesh Bosakana, outro caso, alguém que faz Birkat HaGomel, alguém que estava doente, ele estava uma doença perigosa, ele tinha um risco de vida, que Makash el Halal, alguma doença interna, ou ou alguém que ele ficou 3 dias de cama. No momento em que a pessoa ficou 3 dias de cama, já é considerado que ele estava doente, com uma doença que podia vir a virar algo perigoso, ele já deve fazer Birkat HaGomel.
O Mishaya Havush Beit Asurim, alguém que estava preso, a Filuraka Mamon Ve'atzah, alguém que estava preso e ele foi libertado, mesmo que ele estava preso por questões financeiras, ainda assim, na prisão sempre tem um risco dos outros prisioneiros, ou da pessoa que aprisionou ele não querer libertar ele sem talvez causar mal para ele. Então, já que ele estava num lugar onde tinha algum certo tipo de risco de vida, ele faz Birkat HaGomel quando ele sai de lá. Vesimaner, e o sinal para lembrar isso, está escrito Vechol HaChaim Yodu Chasela. A gente faz na Tefilá na Tefilá Tamidá, a gente fala Vechol HaChaim Yodu Chasela. A palavra Chaim, formada das letras Het, Yud, Yud, Mem Sofit, é um acrônimo para 4 tipos de pessoas que devem agradecer. Chole, Isurim, Yam, Midbar. Het representa Chole, alguém que estava doente. Yud representa Isurim, alguém que estava preso, sofrendo lá. E o segundo Yud representa Yam, alguém que passou pelo mar. E o Mem, Midbar. Então, Vechol HaChaim, todos aqueles que passaram por essas 4 situações de Chole, Isurim, Yam, Midbar, doença, prisão, mar e deserto, eles devem fazer uma brachá para Hashem. Mai mevarech, qual é a brachá? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, agomel lachayavim tovot, shegemalani kol tuv. A gente agradece a Kadosh Baruch Hu que ele faz o bem para pessoas que não necessariamente mereceriam isso. Ve'ashomim omrim, mi shegmalecha kol tuv, hu igmalecha kol tuv selam. Isso se responde, quando depois que alguém faz a brachá, se responde isso, que quem fez o bem para você, quem te ajudou, que ele continue te ajudando. Tem uma certa diferença entre o costume ashkenazi e sfaradi, cada um deve olhar no sidur. Alachabet, tzarich levarech brachazot bifnei asara, chutz mimein. Essa brachá deve ser feita perante 10 pessoas, diferente de outras brachot que você pode fazer ela sozinho. Essa brachá, ela precisa ter 10 pessoas ouvindo. Oshnai mehem yotam de chachamim, shoskim beilchot sheneimar, vereum bekel aham, b'moshav zkenim yaleluhum. 2 dessas 10 pessoas, o ideal é que 2 dessas 10 pessoas sejam Talmidei Chachamim, sejam rabinos que sentam, estudam, estão ocupados com o estudo de Torá e de Halachot. Porém, se ele não tem 2 Talmidei Chachamim para fazer a brachá perante eles, isso daqui não impede a pessoa de fazer a brachá, ele pode fazer mesmo perante outras 10 pessoas comuns. Se costuma fazer essa brachá depois da aliyah na Torá, alguém que passou por uma situação dessas, ele precisa fazer a brachá, ele se costuma fazer a brachá num dia que tem criado a Torá, ele sobe na Torá e logo depois faz essa brachá. Lechatchila en leachra yoter mishlosh yamim, não se deve esperar mais que 3 dias. Lechatchila, o ideal é que se faça essa brachá dentro de 3 dias, no momento em que a pessoa saiu do risco. Então, alguém que estava doente, ele teve uma doença terminal, uma doença com algum tipo de risco, e ele melhorou, agora ele está bem, dentro de 3 dias ele deve fazer essa brachá. Então, por exemplo, alguém que estava de luto, que ele não pode subir na Torá durante os 7 dias de luto, e ele passou por uma situação de risco, não precisa esperar até poder subir na Torá, ele mesmo dentro de 3 dias, ele já faz a brachá de Birkat HaGomel. Vevarech me'omed b'fnei asara kimo shekatan b'diavad im achar yoter mishlosh yamim yachol levarech gam achar kach, e ele faz essa brachá de pé perante 10 pessoas. Caso passou mais que 3 dias, ainda dá para fazer a brachá. Agora, se passou muito tempo e a pessoa já nem lembra do sentimento, do risco que ele teve, do sentimento de medo, de preocupação que ele tinha, aí ele já realmente perdeu a opção de fazer a brachá. Com relação a mulheres, já que essa brachá tem que ser feita perante 10 pessoas, aqui 10 pessoas são 10 homens, então tem mulheres que costumaram não fazer Birkat HaGomel. Em alguns casos se costuma que o marido faz a brachá de Birkat HaGomel no lugar da esposa, mas o ideal é que a mulher realmente ela faça a brachá. Então, se a mulher não tem como trazer 10 pessoas na casa para fazer a brachá, ela pode ir até o Beit HaKnesset, depois de Kriyat HaTorah, preferencialmente num dia que tem leitura da Torá, depois de Kriyat HaTorah, o Gabai pede silêncio, ela faz a brachá normal do Ezrat HaNashim, e as pessoas respondem. Ou uma mulher que deu à luz também, dar à luz é um momento de risco, um momento em que ela fica de cama, depois ela fica doente. Então, uma mulher que deu à luz, caso ela tenha dado à luz a um menino, depois de 7 dias que ela já está firme, ela já consegue andar, já consegue sair de casa, no dia do Brit Milá, ela pode fazer a brachá de Birkat HaGomel.